Atos, capítulo 15, a partir do versículo de número 22, assim diz a palavra de Deus. Atentem bem, irmãos, ao que diz a palavra do Senhor. Atos 15, a partir do versículo 22, assim diz a palavra de Deus. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que tenham exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós lemos a Tua Santa Palavra. Nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, tem misericórdia de nós. Fala conosco, fala com a igreja, fala com cada membro dessa igreja, com os irmãos que estão aqui, os irmãos também que estão nos acompanhando pela internet. Especificamente, ó Deus, que essa palavra possa gerar frutos no meio de nós, na consolidação de uma igreja bíblica, saudável, que glorifica o Teu nome. Assim nós oramos e nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a consolidação de uma igreja faz parte de um processo da plantação. Quando nós pensamos acerca da plantação, nós pensamos o semear, onde é semeada a semente, onde essa semente ela é ali cultivada, então cresce uma planta, cresce uma árvore, então dá os seus frutos. Quando a gente pensa sobre a plantação de uma igreja, nós pensamos sobre a consolidação, quando no final essa plantação está bem enraizada, bem estruturada, dando então os seus frutos. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós estamos diante do concílio de Jerusalém, o concílio que está enviando aqui uma carta para consolidar as igrejas daquele tempo, especificamente as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé saem de Antioquia da Síria, lá em Atos capítulo 13, vão para a ilha de Chipre, depois vão para Antioquia da Pisídia, depois vão para a cidade de Listra, Icônio, Derbe, plantando igrejas. No entanto, surge uma dificuldade, onde um grupo chamado de judaizantes, eram cristãos oriundos da seita do farisaísmo judaico, estavam pervertendo algumas pessoas ali, dizendo que a salvação não era pela graça somente, mas também pela circuncisão, pelas obras da lei de Moisés. Nós vimos então que isso surge, e então por causa dessa questão surge o concílio de Jerusalém, onde os representantes da igreja de Antioquia, ali das congregações plantadas na primeira viagem missionária, vão para a cidade de Jerusalém para participar desse concílio, onde essa questão ela é então apresentada, deliberada, decidida e enviada então a decisão para as igrejas, especificamente para a igreja de Antioquia e as igrejas que foram plantadas por Paulo e Barnabé. A decisão, irmãos, está de acordo com os pronunciamentos de Pedro
no capítulo 15, a partir do versículo 7, de Barnabé e Paulo, versículo 12, e também do Tiago, versículo 13 ao 21, e os pronunciamentos desses irmãos estão aqui para testificar que a salvação não é pela circuncisão, não é pelos méritos humanos, mas unicamente pela graça de Deus, e que os gentios então não deveriam, os gentios crentes não deveriam mais se tornarem judeus, né, submeterem à circuncisão para serem salvos, porque a circuncisão é uma questão muito cultural e não deve ser colocada como uma questão essencial para a salvação. Então o texto diz no versículo 22: então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, não é? Então foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. E aí o teor dessa carta é justamente a decisão apresentada pelos apóstolos, por Tiago, por Barnabé e Paulo, a decisão do concílio de Jerusalém. Então pareceu bem aquele concílio aos presbíteros e apóstolos, e também em relação a toda a igreja, apresentar essa decisão que a salvação é unicamente pela graça e não pela circuncisão. Mas na carta há umas orientações acerca da circuncisão e acerca dos relacionamentos dos crentes gentios para com os crentes judeus. Nós estamos, portanto, aqui diante de um texto que trata sobre essa carta enviada pelo Concílio de Jerusalém para as igrejas daquele tempo, especificamente as igrejas de Antioquia da Síria e as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo durante a sua primeira viagem missionária, com o objetivo de consolidar não apenas essas igrejas, mas de consolidar a teologia da igreja, a salvação pela graça. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto que trata sobre uma consolidação teológica acerca da salvação pela graça, não apenas para a igreja de Jerusalém, não apenas como respostas para esse grupo de judaizantes que afirmavam que a salvação era pelas obras, mas também como consolidação das igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Diante disso, irmãos, eu gostaria de apresentar esse tema: normas internas para a consolidação de uma igreja. Normas internas para a consolidação de uma igreja. Atente, irmãos, para isso. É muito importante você atentar para isso, para entender e compreender como essas normas são importantes também para a nossa igreja, para o que nós estamos vivendo aqui. Primeira verdade, primeira norma: o espírito democrático alinhado com o ensinamento bíblico da liderança. O espírito democrático alinhado com o ensinamento bíblico da liderança faz parte da consolidação de uma igreja. Vamos ler o texto, versículo 22, vamos lá? Atente aí para o texto, vamos ler juntos? Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Nós percebemos aqui, irmãos, Lucas apresentando a consolidação teológica, a consolidação das igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo nessa carta enviada para essa igreja de Antioquia da Síria, que era a igreja mãe plantadora das demais igrejas na primeira viagem missionária. E nós percebemos então nessa carta, nessa decisão, nessa postura apresentada aqui da igreja reunida em Jerusalém, nós percebemos um espírito democrático, porque nós lemos, e Lucas é enfático em registrar: pareceu bem aos apóstolos, presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens. Então veja, você percebe que não é a posição de um, você percebe que não é a decisão de um,
você percebe que não é um bispo mandando, né, na igreja, não é alguém mandando com autoridade para todo mundo. Não, você percebe, pareceu bem a quem? Aos apóstolos, aos presbíteros, àqueles homens ali reunidos, àquele colegiado de pastores, como também pareceu bem a toda a igreja. Então você percebe que há um espírito muito democrático, embora, perceba, essa verdade democrática dessa assembleia, ou melhor, desse concílio democraticamente sendo apresentado aqui em Atos capítulo 15, essa decisão pareceu bem, tudo que estava acontecendo, os pronunciamentos apresentados de Pedro, Tiago, o testemunho de Paulo e Barnabé. No entanto, esse espírito democrático já vem anteriormente, desde o capítulo 15, a partir do versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão apresentada pelos representantes da igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé chegaram, tem um grupo dizendo que a salvação é pela circuncisão, mas a circuncisão é apenas para os judeus. Eu estou pregando o evangelho para os gentios, e aí esses judeus crentes estão dizendo que os gentios crentes devem circuncidar, devem se submeter à circuncisão. A questão é essa, e aí então essa questão é enviada para os representantes da igreja de Jerusalém. Diz o texto: apóstolos e presbíteros examinando a questão. Não é apenas um decidindo, não é apenas um mandando. E aí, irmãos, há o pronunciamento de Pedro, Tiago, Paulo, Barnabé, e no final, versículo 22, pareceu bem aos apóstolos, presbíteros, e essa comunicação a toda a igreja, pareceu bem a toda a igreja. O que? A decisão de que a salvação é pela graça, e as recomendações em relação ao escândalo, para que os judeus não fossem escandalizados diante das comidas sacrificadas aos ídolos. Você não vê, irmãos, o apóstolo Pedro dizendo: é assim, dessa forma, e quem não entendeu não tem a visão. Não. Você vê Pedro falando, você vê Tiago falando, você vê Barnabé falando, você vê Paulo falando, você vê os apóstolos entendendo, compreendendo, você vê os presbíteros entendendo, compreendendo, e você vê toda a igreja também compreendendo. Existem pessoas que dizem o seguinte, a igreja não é democrática, a igreja é teocrática, é Deus governando a igreja. Só que isso é muito perigoso, porque Deus vai governar a igreja a partir de quem? Quem é o porta-voz da vontade de Deus? Então vamos lá, a igreja é teocrática? Em certo sentido, é Deus governando, mas Deus governando a partir de um colegiado de presbíteros. Não é um mandando só. Esse é o pastor, os presbíteros, um colegiado de presbíteros pastoreando a igreja. Por quê? Porque diz o texto, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Ou seja, eles até elegeram pessoas para, democraticamente, enviar a decisão da salvação pela graça para as demais igrejas. E aí a gente percebe que esse espírito democrático tem fundamentação, está alinhado com algo, está alinhado com o ensinamento bíblico. Por quê? Porque Tiago expõe a palavra de Deus acerca da salvação. Porque Paulo e Barnabé dão testemunho do que Deus tem feito entre os gentios através da pregação da graça. Porque Pedro testemunhou diante dos seus próprios olhos que o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, gentio, porque ele creu em Cristo Jesus. E a salvação, então, para Pedro também é unicamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então você vê uma liderança que está apresentando as verdades bíblicas, e você vê então essa verdade bíblica, essas verdades bíblicas alinhadas ao espírito democrático. Então, não é só a democracia, você vê também o ensino bíblico, Deus governando a igreja através do ensino bíblico, através da doutrina, através das verdades bíblicas, da exposição bíblica, e dessa forma então pareceu bem a igreja entendeu, a igreja compreendeu, e a igreja reconhece, irmãos, a verdade do Senhor.
A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do Senhor Jesus. Então é o espírito democrático alinhado ao ensinamento bíblico da palavra de Deus. Não é apenas democracia, senão a gente vira Estado, a gente vira qualquer outra coisa. Não, é o espírito democrático alinhado ao ensinamento bíblico. Amém? Há um ensinamento bíblico. Daí a importância de ouvir os pastores, de ouvir os presbíteros, de ouvir aqueles que foram chamados por Deus, ordenados pelo presbitério para pregar a palavra do Senhor. A igreja precisa entender também esse conceito. A segunda verdade, irmãos, é sobre a consciência de que não existe igreja independente. Não existe igreja independente. Igreja independente pode até existir, mas não é bíblico. Não é bíblico. Porque veja o que diz o texto, versículo 22 ainda. Com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé, aonde? Para quem? Enviar para que cidade? Antioquia. Antioquia era o que, irmãos? Era uma igreja, Antioquia da Síria. Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 13, são enviados pela igreja de Antioquia para pregar o evangelho entre os gentios, sua primeira viagem missionária. Você percebe, irmãos, a igreja de Jerusalém, sendo ajudada pela igreja de Antioquia. Você percebe agora eles enviando a decisão para a igreja de Antioquia. Você percebe no começo do capítulo 15 a igreja de Antioquia, diante dessa questão, procurando a ajuda da igreja de Jerusalém. Então você percebe que existe uma federação de igreja. Não é uma igreja independente. A igreja de Antioquia isolada da igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém isolada das igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo em Antioquia da Pisídia, Derbe, Icônio, Listra. Não, você não percebe essas questões independentes, igrejas independentes umas das outras. Não, mas você percebe aqui no texto uma federação, uma organização de igrejas que estão alinhadas umas com as outras, de igrejas que estão dando relatório umas para com as outras. Você vê, por exemplo, Paulo e Barnabé chegando na igreja de Jerusalém, eles enviados pela igreja de Antioquia, apresentando para os apóstolos de Jerusalém o que Deus estava fazendo através deles na Galácia. Então essa ideia, irmãos, de igreja independente, de igreja que surge da noite para o dia, sem respaldo de concílio, de outras igrejas, de federação, isso aí, irmãos, é muito complicado. Nós precisamos ter um pé atrás, ter zelo em relação a isso, porque não é isso que a gente vê no Novo Testamento, na igreja aqui, eu ia dizer, na igreja presbiteriana de Jerusalém, Mas tem presbítero, irmãos? A palavra presbiteriana vem de presbíteros, Terceira verdade, a clareza de procedimentos corretos com a devida autorização. Essa é uma terceira norma apresentada para a consolidação da igreja, a clareza de procedimentos corretos com a devida autorização. Porque veja o que diz a palavra de Deus, versículo 23, vamos ler juntos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. 24, juntos. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, os têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Veja, eles estão aqui, irmãos, apresentando essa carta, a consciência de que eles estão sabendo o que está acontecendo. Tem um grupo que não tem a nossa autorização, que saiu daqui de Jerusalém, ensinando vocês acerca da salvação, e ensinando algo equivocado, que a salvação é pelas obras. Olha aí o teor desse ensino, no capítulo 15, o versículo 1, veja o que diz aí, olha. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Agora veja a orientação da carta no versículo 24, pelos presbíteros e apóstolos de Jerusalém. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização,
vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então os caras, não tinham autorização, não tinha autorização da igreja de Jerusalém, e saindo para pregar, para ensinar, para falar, para doutrinar. Não, pastor, mas tem que ensinar mesmo. Não, tem que falar mesmo. Não, tem que fazer a obra independente de igreja, independente de pastor, de liderança, de autorização. Tem que fazer a obra. Não, isso não é assim não. O missionário, ele é missionário enviado por uma igreja local. Nós somos membros de uma igreja local que devemos dar satisfação para a igreja local do que nós estamos fazendo. Nós devemos pregar sim, devemos anunciar sim a palavra do Senhor, mas de acordo com o pastoreio da igreja, de acordo com os presbíteros orientando a igreja. Nós não podemos agir, irmãos, na independência. Nós não podemos agir de acordo com o que a gente quer fazer. Nós não podemos agir de acordo com o nosso próprio pensamento. Eu vou criar um ministério agora, um ministério tal, eu vou fazer. Mas falou com a liderança, falou com os presbíteros, falou com os pastores, falou com o seu líder. Eu vou fazer um grupo e isso vai acontecer dessa forma. Mas você pediu autorização, você falou com a igreja, você falou com a liderança da igreja. Irmãos, há necessidade aqui de clareza dos procedimentos corretos dentro da igreja, com a devida autorização. Eu não estou falando aqui, irmãos, que cada membro da igreja tem que estar preso ao pastor, e ele só pode fazer alguma coisa se o pastor liberar, ou se o presbítero liberar. Não é isso. Mas o que eu estou falando aqui, no que concerne a eclesiologia, a igreja, a dinâmica da igreja, você falar em nome da igreja, ensinar em nome da igreja, a fazer um ministério em nome da igreja, fazer um grupo em nome da igreja, de você atuar em nome da igreja, isso aí requer a devida autorização da igreja. Amém? Isso requer a devida autorização da igreja. Quando não tem autorização, tem perturbação, porque o texto diz assim, sem nenhuma autorização, vos o quê? Vos tem perturbado. Então, quando não se tem autorização da igreja, vai ter o quê? Perturbação, E é importante porque, veja, esse grupo está ensinando o que é errado, está doutrinando o povo na heresia. A autorização é importante, porque a autorização a igreja vai analisar, vai perceber se a pessoa tem aptidão para aquilo, vai dar uma preparação para não ensinar heresia. Não, uma coisa que a gente tem implantado aqui na igreja é o zelo pelo púlpito, é o zelo pela pregação da palavra. Não é qualquer um que sobe aqui no púlpito para pregar a palavra, não. Não é qualquer um que vai liderar um pequeno grupo, não, ou que vai conduzir um departamento da igreja, não. Tem que ter preparo, tem que ter a devida autorização, tem que ter a devida preparação, habilitação para isso acontecer. Quando as coisas começam a se tornar independentes, sem autorização, aí, irmãos, vai perturbar os irmãos, e o pastor também, para depois corrigir, para depois agitar, consertar, e é mais difícil. Talvez eles pudessem ter até um tom de piedade, pedir autorização para ensinar do Evangelho de Cristo. E às vezes pode acontecer isso, e da igreja ser impiedosa, ou do pastor ser impiedoso, porque tem que autorizar as pessoas a ensinarem, a criar, a estar à frente. Mas não é isso, irmãos. A piedade, ela tem que estar de acordo com a verdade, e a verdade apresenta que existe autorização, existe preparação, habilitação para que isso aconteça. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz assim: olha, eu rogo para que você seja fiel diante do dom que Deus te deu pela imposição das mãos do presbitério. O presbitério que impôs as mãos para liberar, licenciar o jovem pastor Timóteo para pregar a palavra de Deus para a igreja. Evangelizar, a gente tem que evangelizar, todo mundo tem que evangelizar, pregar a palavra para todo mundo. Agora, doutrinar a igreja, pregar para a igreja, alimentar o rebanho do Senhor, estar à frente de grupos, ministérios, departamentos,
isso aí, falar em nome da igreja, isso aí tem que ter autorização, isso aí tem que ter preparação. Então, vamos relembrar. Primeiro, o espírito democrático alinhado com o ensinamento bíblico da liderança. Segundo, a consciência de que não existe igreja independente. Terceiro, a clareza de procedimentos corretos com a devida autorização. Quarto, o desprendimento de servir primariamente no reino de Deus. Atenção, uma igreja é consolidada através do desprendimento dos membros. Esse desprendimento de servir primariamente o reino de Deus. Olha o que diz o texto, irmãos, a partir do versículo 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então eles concordaram com a decisão do concílio e elegeram então alguns homens para levar essa carta para a igreja de Antioquia e demais igrejas, juntamente com Paulo e Barnabé. Quem foram esses homens? Olha aí o que diz a palavra, o versículo anterior, não é? Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Eles deveriam fazer o quê? Deveriam sair de Jerusalém, viajar uma longa viagem, diante de uma longa estrada, para enviar essa decisão para a igreja de Antioquia. Veja o desprendimento desses homens. Não, Silas poderia dizer: eu tenho meu trabalho, apóstolo Pedro, eu tenho os meus afazeres, né? Judas, chamado Barsabás, poderia também dizer: não, eu tenho a minha família, eu tenho minhas coisas aqui para realizar, para fazer. Mas a igreja elege e eles não questionam, irmãos. Eles vão. Por quê? Porque o coração deles está na obra, no reino de Deus, no avanço, na palavra. Isso requer renúncia muitas vezes na nossa vida, entre aspas, né, secular. Às vezes o nosso coração está em ganhar dinheiro, em se dar bem na vida. Às vezes o nosso coração está muito nas coisas terrenas. A gente precisa colocar o nosso coração na obra, no reino de Deus. Será mesmo que se a gente elegesse aqui dois para pregar o evangelho e enviar, iriam, né? A gente tem tanto a fazeres, né? Um ativismo do nosso dia a dia. Mas onde é que está o nosso coração, irmãos? Nosso coração tem que estar na obra de Deus. Nosso coração tem que estar no reino do Senhor. Se é da vontade de Deus, se é o reino de Deus, se é a igreja do Senhor, se é servir a Cristo, então isso deve ser primário, deve ser a prioridade. Uma igreja é consolidada através de membros que entendem isso, que vivem primariamente para o reino de Deus. Nós não podemos ser uma igreja secularizada, que coloca em segundo plano a igreja, em segundo plano servir a Cristo, em segundo plano o reino de Deus. Nós não podemos ser uma igreja assim. A gente percebe, irmãos, até mesmo essa consciência de servir primeiramente a Deus, não apenas por causa de Silas, de Judas aqui, que foram eleitos para enviarem essa decisão, essa carta, mas também você percebe que toda a igreja está reunida. No versículo 22, para receber aos apóstolos, aos presbíteros, como também com toda a igreja. Houve concílio, houve a decisão apostólica, né, e presbiteral, primeiramente falando. Depois essa decisão foi para toda a igreja, e pareceu bem a toda a igreja. Aí talvez alguém poderia falar: oxe, o povo não vai trabalhar não, o povo tem o que fazer não? Toda a igreja reunida, diante do concílio? Não, irmãos, o povo tinha trabalho, o povo tinha afazeres, tinha muita coisa para fazer, mas o povo priorizava o reino de Deus. E talvez em um dia da semana, e provavelmente foi, porque geralmente no dia do Senhor é registrado, sempre Lucas registra quando acontece algo no primeiro dia da semana, e isso aqui provavelmente aconteceu num dia comum, um dia de trabalho, e não apenas um dia. Os estudiosos, comentando o texto, afirmam que esse concílio durou mais de um dia, durou alguns dias, mas a igreja estava lá, esperando a decisão dos presbíteros, dos apóstolos. A igreja estava lá reunida para ouvir a decisão. A igreja lá estava reunida para dizer: parece bom isso aí vem de Deus, isso aí é a palavra do Senhor, nós concordamos com isso aí. Ou seja, é uma igreja, irmãos, que entende o seu compromisso no reino, que entende que o reino de Deus é a prioridade. E isso é importante para nós,
Porque às vezes a gente quer buscar as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, e colocamos então as conquistas que queremos ter como prioridade da nossa vida. É trabalho, é vida financeira, é vida familiar, é vida conjugal, e queremos essas bênçãos de Deus, mas procuramos as bênçãos de Deus em primeiro lugar, e não procuramos o reino de Deus em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então pare de buscar primeiramente as coisas dessa terra que você tanto almeja, e procure primeiramente o reino de Deus, servir primeiramente ao reino de Deus, e aí todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma graça paradoxal que poucos entendem. Então vai fazer muito bem a você parar de pensar um pouco nas coisas terrenas, nas conquistas que você almeja, e pensar mais no reino de Deus, e servir mais no reino de Deus. E servir no reino de Deus é servir na igreja local. Claro, o reino de Deus não se limita apenas à igreja local, mas a igreja local é o lugar visível da manifestação do reino de Deus aqui nessa terra. Você lembra quando Paulo foi perseguir a igreja em Atos 9? Cristo apareceu para Paulo, aqui no registro de Lucas, chamado de Saulo, e Cristo disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo foi para perseguir quem? A igreja. Mas Cristo disse: por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir Cristo, servir a igreja é servir Cristo. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter essa consciência aqui. Veja, se a gente quer plantar a igreja aqui, consolidar essa igreja, os membros dessa igreja precisam entender isso, que há necessidade urgente, a clareza, o desprendimento de servir primariamente no reino de Deus. Senão a gente vai ser uma igreja secularizada, uma igreja morna, apagada, minguada, uma igreja de domingueiros, uma igreja de católicos romanos, que não tem compromisso local, que não tem desprendimento. Irmãos, quando eu chamar os irmãos para a igreja, todo mundo tem que estar aqui, tem que estar no culto. Se tiver uma assembleia, os irmãos não tem que estar aqui, é compromisso, é prioridade. Quando um dos líderes convocar uma reunião, seja dos departamentos, mídia, louvor, equipes de acolhimento, departamento infantil, quando um dos líderes convocar uma reunião, é para os liderados renunciarem tudo e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou para te servir primeiramente, eu não estou servindo a homens, não, estou servindo ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? É isso. O desprendimento de servir primeiramente no reino de Deus. Quinta verdade: a firmeza nas doutrinas do Evangelho da Graça. Porque veja o que diz o texto a partir do versículo 26. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Que coisas, irmãos? Versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Primeiro, não vos impor maior encargo. Ou seja, qual era esse encargo de impor, O que é que Lucas aqui está registrando? Lucas está registrando que eles não deveriam pôr sobre os ombros dos crentes gentios esse peso, esse jugo de que a salvação é pela circuncisão. Então não deve existir esse encargo, esse fardo. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Então há uma firmeza doutrinária acerca do Evangelho da Graça vinda dos líderes. Evangelho da Graça, amém? Doutrina da graça. Então a gente tem que ser presbiteriano, mas presbiteriano raiz mesmo, que entende o Evangelho da Graça, que entende as doutrinas da graça, que entende a depravação total do ser humano, que entende a eleição incondicional, que entende a vocação eficaz, que entende a perseverança dos santos, que entende a expiação limitada, Ou seja, nós precisamos entender que a obra da salvação é uma obra graciosa. Precisamos entender que não depende dos méritos. Nós não podemos agir com o nosso próximo a partir de barganhas. Toma lá da cá, colocar peso sobre o outro, colocar um jugo que Cristo nunca colocou. Tem muita gente que faz doutrina, que faz preceitos, normas desprovidas do Evangelho da Graça, e eu coloco até mesmo igrejas reformadas, certo? Que colocam um jugo que Cristo nunca colocou.
Então, irmãos, vamos já tentar para a Bíblia, amém? Para a doutrina da graça. Firmeza teológica, firmeza nas doutrinas do Evangelho. Se nós queremos, irmãos, ter uma igreja consolidada, nós precisamos primeiramente ter uma igreja consolidada na teologia. Se nós queremos ter uma igreja aqui plantada eficazmente, nós precisamos ter uma igreja que tenha líderes que entendem de fato a doutrina da graça, o Evangelho da graça. Se queremos ter uma igreja saudável, consolidada na prática, nas ações, na ética, nós precisamos ter uma igreja bem consolidada na teologia, na ortodoxia, na verdade apresentada nas Sagradas Escrituras, e líderes que refletem essas verdades bíblicas apresentadas pelos profetas do Antigo Testamento e apóstolos do Novo Testamento. Igreja que não tem o conhecimento doutrinário é uma igreja que faz muitas normas, muitos encargos e fardos, né, que são desprovidos da verdade para causar peso na vida das outras pessoas. Sexta e última verdade, eu termino com essa, irmãos, é a prudência com todos os irmãos, porque a ortodoxia, a teologia, a doutrina da graça não deve levar a igreja para práticas erradas, libertinagem e até mesmo servir de escândalo para os irmãos. Porque veja o que diz o texto, o versículo 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Versículo 29, vamos ler juntos? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. O que é que a igreja decidiu, né? O que é que o concílio decidiu? Decidiu que a salvação não é pela circuncisão, então não deve ter um peso maior sobre os crentes gentios, mas eles deveriam atentar para, primeiro, coisas, né, sacrificadas a ídolos, as comidas sacrificadas a ídolos, sangue de carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Especificamente aqui, irmãos, é uma referência a Levítico 18, 19, especificamente a casamentos de pessoas do mesmo sangue, né? Parentesco ali. Então, a orientação é: não se envolvam, né, os gentios. E vocês sabem que a salvação não depende da comida, da bebida. Até Paulo vai dizer que o ídolo de nada tem poder. Mas por causa dos judeus que não entendem isso muito bem, por causa da cultura de muito tempo deles em relação a essas comidas que eram proibidas, e para que vocês possam ter unidade com os judeus também, comerem na mesma mesa, se abstenham disso. Não é essencial para a salvação, mas não tem problema se abster para não escandalizar, para que haja unidade. Para que haja unidade, para que haja refeição, para que haja comida, né, bebida, almoço, jantar, café da manhã na mesma mesa com vocês, para que haja comunhão entre a igreja. Não é errado, pastor, não é errado, mas se tem irmãos e irmãs que se escandalizam com aquilo, então se abstenham, para que vocês não sejam pedras de tropeço na caminhada de outras pessoas. Então essa é uma decisão sábia aqui, irmãos. E a consolidação de igreja passa por esse processo. É a prudência com todos os irmãos. Então ele deve ser prudente. A gente não deve arrotar a teologia por aí e que entre a goela abaixo para as pessoas. Tem gente que não entende. Tem gente que está o quê? Amadurecendo na fé, na doutrina, na graça. É por isso que a gente tem que ter prudência com os irmãos, humildade com os irmãos, se privar até mesmo da liberdade cristã para não ser escândalo para outros irmãos, subtrair da sua própria liberdade para você ajudar outras pessoas. Então, essa é a sexta norma aqui, é a prudência com todos os irmãos. Isso pareceu bem ao Espírito Santo, foi dirigido pelo Espírito Santo. Essa carta então foi enviada às igrejas, e assim a igreja foi consolidada a partir desse concílio. Amém. Então, lembre,
espírito democrático alinhado com o ensinamento bíblico da liderança. Segundo, a consciência de que não existe igreja independente. Terceiro, a clareza de procedimentos corretos com a devida autorização. Quarto, o desprendimento de servir primariamente no reino de Deus. Quinto, a firmeza teológica, a firmeza na doutrina da graça. E sexto, a prudência com todos os irmãos, com todos os santos. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor isso. Feche os seus olhos.